Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende. Estamos refletindo sobre a reforma religiosa, o pensamento reformado, que dá os primeiros passos de uma forma muito mais forte e intensa a partir da Alemanha. É bem verdade que outros, homens puderam trazer algumas reflexões justamente em como se encontrava a igreja cristã no decorrer da Baixa Idade Média, e podemos perceber de fato que estava muito baixo. Estava de uma forma um tanto quanto desconcertante ver o cristianismo e as páginas negras em que foram escritas, e nós não podemos concordar contrário do que percebemos nas guerras religiosas, nas cruzadas, nas inquisições. E quando nós falamos inquisições, eu estou lembrando que eram ressignificações do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, ou a Inquisição espanhola, portuguesa, romana. Então, convido-lhe a seguir-nos em nosso canal, se inscreva, dê seu like ou dislike ao término desta aula. Ok? Caminhemos. Ora, como podemos perceber, uma das medidas em que a Igreja se mostrava poderosa, centralizadora e autoritária era através, como já foi falado em aulas anteriores, justamente na expressão que recebe pelos ouvintes tanto pavor e medo, que era justamente o interdito. Mas ouvir a igreja, que era o arauto da verdade, da fé, o baluarte das aspirações sagradas, colocar um documento ou simplesmente excomungar um homem ou mulher, era algo inimaginável. Era retirar a possibilidade daquele homem acessar o reino dos céus. E foi assim que Lutero recebeu a bula, em que estaria, de fato, colocando Lutero, como um homem que não deveria acessar o céu. Ele foi excomungado. E o que ele faz? Ele queima a bula papal. Lutero rompeu neste momento definitivamente com Roma. Agora eu chamo-lhe a atenção que as propostas em que ele escreveu em suas 95 teses era para que os seus pares, os seus irmãos, a sua igreja pudesse refletir e nesta reflexão entender que algumas coisas estavam descompensadas. Não condizia. Era muito distante o que existia na Bíblia, que inclusive era proibida a sua leitura, do que estava sendo visível abertamente. Como nós já podemos perceber, nesta reflexão dividida em 4 aulas, apenas falando sobre Lutero, convido-lhe a se inscrever em nosso canal e permanecer nesta reflexão. Já visto, ainda iremos falar sobre Zwingli, o Calvino, a reforma anglicana e, posteriormente, a adensar outras propostas que a própria história geral nos permite esta reflexão na tentativa de entender quem somos e para onde possivelmente essa raça humana irá se permanecer errando e cometendo os mesmos erros de outrora. É bem verdade que Lutero, ele tem os seus livros ditos como impróprios à leitura e foram queimados. Certamente da mesma forma como os livros de Erasmo de Roterdã, de Calvinos e tantos outros que adensaram e ampliaram o compêndio Librorum, o Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, nós podemos perceber que Lutero, para a Igreja Católica Apostólica Romana, tinha que ser tido como um herege comprovado, um heresiarca, ou seja, um pai de hereges. Ninguém deverá prestar-lhe asilo
Seus seguidores deverão ser condenados e seus livros serão extirpados da memória humana. E aí eu trago para você, não é, justamente a tentativa de retratação de Lutero em Worms. Ele diz o seguinte: a menos que alguém me convença, lógico que depois diz toda a sua prédica, ele diz: pelo testemunho das Escrituras Sagradas ou por razões concretas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é claro que eles têm errado e se contradito frequentemente. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar, porque é perigoso e errado agir contra a própria consciência. Que Deus me ajude, amém. Quando ele fala que Deus me ajude, amém, geralmente, certamente, ele saberia que poderia realmente ter a sua vida ceifada antes do tempo, pela engrenagem ou pelas engrenagens da própria Inquisição. Mas, como falamos anteriormente, ele foi exilado em Wartburg, né? E no momento em que ele estava traduzindo, ele percebe cada vez mais, porque a palavra ela termina sendo descortinada em seus olhos, e ele vê que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, era atribuir a Deus em o entendimento teológico cristão, não é? Todos os benefícios da salvação por meio da graça, por meio da fé. Para Lutero, teologicamente, os sacramentos deveriam ser divididos apenas em dois: o batismo e a Santa Ceia. Ora, Felipe Melanchthon, além de ter sido um grande amigo de Martinho Lutero, e aí você vê Martinho Lutero e Catarina von Bora, né, que também era uma monja e se casa com Martinho Lutero, ele era um grande erudito. Felipe Melanchthon era um grande erudito, né, e versado no grego. Temos aqui para você a dieta de Worms, Lutero, uma imagem dele, já um homem maduro, Catarina von Bora, e a descendência de Lutero. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha YouTuber, não tinha Facebook, Instagram. Então o que Lutero e Catarina von Bora iriam fazer? Exatamente, eles fizeram João, Elizabeth, Magdalena, Martim, Paulo e Margarete, vivenciando realmente o que versa o Salmo, né, nas Bíblias reformadas, o Salmo 128. Aqui, Frederico Sábio. E uma curiosidade, Paul von Hindenburg, ele foi o segundo presidente da Alemanha, o mandato de 25 a 34, ao morrer, quem irá cessar, né, como chanceler, o Führer, Adolf Hitler. Então, ele era descendente direto de Lutero e Catarina von Bora, através da filha Margareta, né? Então, eu deixo até uma sugestão de filme falando sobre o Holocausto, um grande genocídio, né? Em uma perspectiva em que o povo judeu ele foi salvo, 1.100 vidas foram salvos por meio da lista, uma lista de Schindler. Então o filme se chama Lista de Schindler, né? Ora, o povo judeu ele foi perseguido e escondido, espalhado no decorrer dos séculos, né? E justamente de 39 a 45 nós podemos perceber, né, uma grande mortandade. Creio eu que muito mais de 6 milhões de judeus eles foram dizimados na Alemanha, em particular na Polônia, com o campo de concentração de Auschwitz. Então eu convido a você a permanecer conosco nessas nossas reflexões, e eu trago nesta aula de hoje algumas questões sobre a reforma protestante. Haja vista, na próxima aula
estaremos, né, refletindo sobre Calvino. Muito bem. Importa esclarecer inicialmente o sentido das palavras reforma, reformados e contra-reforma. A primeira era de uso corrente no final da Idade Média. Significava a purificação interior que cada fiel teria a obrigação de operar em si para que o mundo cristão fosse rejuvenescido e, sobretudo, as transformações no sentido da pobreza e tinha santidade que se esperava da igreja. Mas, a partir de Lutero, a reforma designou a renovação da igreja iniciada em 1517. Fora de Roma, a mesma contradá. Assim, a entendemos ainda atualmente, contudo, tendo surgido dissensões entre tais protestantes após a fórmula luterana da Concórdia de 1580. Os herdeiros espirituais de Zwinglio e de Calvino se declararam reformados para melhor se distinguirem de Lutero. Os tratados de Westfália consagraram aquela denominação, que é a mesma conservada até hoje. Alguns historiadores católicos desejariam ver abandonar o termo contra-reforma. Nós, pelo contrário, mantivemos-los, mas no sentido limitado e muito preciso. Ele designará, após o nosso discurso, as manifestações resolutamente antiprotestantes do catolicismo em via da renovação dos séculos XVI e XVII. Acerca da reforma protestante, pode-se dizer que, letra A, é possível considerar como suficiente a tese segundo a qual os reformadores teriam deixado a Igreja Romana porque ela estava repleta de devassidões e impurezas? Letra B. Se tantas pessoas na Europa, de níveis culturais e econômicos diferentes, optarem pela reforma, foi por esta ter sido a melhor e mais completa resposta religiosa a uma grande angústia coletiva. Letra C. A reforma protestante descreve perfeitamente o fenômeno político descrito por Max Weber, em que líderes carismáticos se sobrepõem à sociedade, tomando o processo histórico em suas mãos. Letra D. A Igreja Católica, em um primeiro momento, tentou boicotar o fenômeno religioso da Reforma Protestante e apenas uma crítica à arquitetura das igrejas e que se tratava de uma proposta de reconstrução dos templos. Letra E. O protestantismo dá ênfase a três doutrinas principais: a justificação pela fé, o sacerdócio universal e a infalibilidade apenas da Bíblia. E aí, qual das afirmativas você julga correta? Parabéns se você marcou a letra D. Ao preparar uma aula sobre as dimensões da intolerância religiosa na época moderna, o professor faz uma dessa citação. Todas as inquisições sofreram críticas aos seus procedimentos, à sua jurisdição e à sua existência. No caso da Inquisição portuguesa, diversos foram as frentes que essa instituição teve de encarar no grande século XVII. Embora existissem eclesiásticos que criticassem o tribunal, o clero secular foi a miúde partidário da Inquisição. A crítica, neste caso, fez-se por uma ordem, os jesuítas. Nesse sentido, percebe-se que até o episódio da suspensão da Inquisição, que alguns jesuítas se empenharam bastante para conseguir, já na década de 1670, ainda no século XVII, os inacianos pelejaram com o Santo Ofício. Dos pedidos de perdão geral de 1605 e 1674, os cristãos novos, que eram judeus, utilizaram-se de estratégias semelhantes, porém com resultados bem diferentes. Nota-se, em seus memoriais e opúsculos, a mudança do discurso utilizado, deixando-se a misericórdia para adotar uma postura mais ligada à política e ao direito. Os escritos ganhavam, assim, uma linguagem fundamentada juridicamente, na qual condenavam os estilos do tribunal, sobretudo os segredos no processo, a infâmia e o uso das testemunhas singulares ou mesmo falsas. Politicamente, declaravam que os inquisidores eram completamente parciais ao julgarem os cristãos novos, imputando a injustiça dessa mácula de sangue.
Os descendentes dos judeus portugueses foram incansáveis nessa luta e causaram muita dor de cabeça aos inquisidores. Eles resistiram e criaram sua estratégia para, nessa ordem, amenizar, desqualificar e dilapidar o tribunal. A leitura do trecho selecionado permite corretamente concluir que, letra A tolerância religiosa foi uma ideia forjada na época moderna e a partir das guerras da religião na França e contou com milhões de ativistas nos países católicos. Letra B. A Inquisição agia com o conceito de justiça da época em que fora criado, do século XVI, e por isso não houve quem lhe fizesse críticas ou duvidasse de suas ações. Letra C. No século XVII, a intolerância, ainda que majoritária, não foi unânime, encontrando focos de resistências e protestos em diversas camadas da sociedade. Letra D. Não houve qualquer tipo de resistência à Inquisição dos séculos XVI e XVII. Apenas o Iluminismo no século XVIII produziu críticas a essa forma de intolerância. E aí, qual afirmativa você julga correta? Parabéns se você marcou a letra C. Mais uma questão. Até o século XVIII, as civilizações mais avançadas do mundo, em todos os sentidos, eram a chinesa e a indiana. A própria insistência em buscar novas rotas para o Oriente desde o século XVI, o caminho das Índias, entre outros, nos revela de modo cabal que eram os europeus que iam comprar seus artigos de luxo na Ásia. A exploração das Américas estava intimamente ligada ao fornecimento de ouro e prata, utilizados na aquisição dessas mercadorias, seda, porcelana, especiarias, entre outros, etc. Embora as metrópoles europeias a busca por metais preciosos estivessem no centro das suas atenções expansionistas, quanto à colonização da América do Norte, qual dos seguintes fatores esteve especificamente relacionado a ela? Letra A expansão da Companhia de Jesus através dos aldeamentos. Letra B. A procura do reino de Prestes João, onde havia muitas riquezas e especiarias. Letra C. O crescimento do poder da nobreza na Inglaterra em virtude do apoio da monarquia. Letra D. O desenvolvimento do cultivo de algodão da Inglaterra para fornecimento da Revolução Industrial. E letra E. Os conflitos religiosos que tomaram conta da Inglaterra após a Reforma Anglicana. Qual afirmativa você julga correta? Parabéns se você assinalou os conflitos religiosos que tomaram conta da Inglaterra após a Reforma Anglicana, assunto pelo qual nas próximas aulas estaremos debatendo. Mais uma questão. Quantas as reformas religiosas ocorridas durante a Idade Moderna? Entre as medidas abaixo indicadas, assinale a que for característica da Reforma Anglicana. Letra A. Afirmação da salvação pela fé. Letra B. Criação da Companhia de Jesus. Letra C. Declaração de que apenas os predestinados por Deus teriam direito à salvação. Letra D. Estabelecimento do rei como chefe supremo da igreja. E letra E. Inquisição. Qual afirmativa você julga correta? Justamente o estabelecimento do rei, no caso Henrique VIII, na Inglaterra, que rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana, confisca todos os bens da Igreja Católica Apostólica e se faz chefe supremo da Igreja. Mais uma questão. Aquele grande processo histórico religioso do desencantamento do mundo que teve início com as profecias do judaísmo antigo e, em conjunto com o pensamento científico helênico, repudiava como superstição e sacrilégio todos os meios mágicos da busca da salvação, encontrou aqui a sua conclusão. A ética protestante, o espírito capitalista, do capitalismo de Max Weber. A qual dos seguintes aspectos característicos da Idade Moderna Europeia, Max Weber, se refere ao tratar desse processo de desencantamento do mundo? Letra A. A expansão do comércio. Letra B. A formação dos Estados Nacionais. Letra C. A reforma protestante.
Letra D, ao descobrimento de novas terras e povos. Letra E, ao desenvolvimento das cidades. Qual afirmativa você julga correta? Parabéns, que de fato está falando sobre a reforma, protestante, ou a reforma religiosa. Por fim, a última questão. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido-lhe a assinar, deixar o seu like ou dislike. Caso queira que nós possamos tratar sobre algum assunto, tema ou dúvida que você tenha, deixe aqui o seu comentário. E vamos lá. Após a restauração em 1660, século XVII, o líder da Revolução Puritana, Oliver Cromwell, teve seu corpo exumado e publicamente enforcado. Simultaneamente, amado e odiado Cromwell foi visto por alguns como figura revolucionária, libertador do absolutismo de Carlos I de Stuart, e por outros como um fanático religioso, um regicida signatário da sentença de morte do rei e, por isso, a encarnação do próprio diabo, como representado na imagem a seguir. A demonização de Cromwell e da República, feita pela nobreza inglesa no período de restauração, visava criticar, letra A, o aumento dos impostos sobre os puritanos instituídos pelo parlamento republicano, letra B, o retrocesso dos direitos econômicos da burguesia durante o comando de Oliver Cromwell, letra C, a instauração do sufrágio universal pela eleição do parlamento dos ministros no período republicano, letra D, o uso da religião como instrumento de defesa e ou de perseguição de lideranças políticas, e, por fim, letra E, a aliança com outras repúblicas concorrentes, como Veneza e Holanda, durante o governo de Cromwell. E aí, qual a afirmativa que você julga correta? Parabéns se você assinalou a letra D, o uso da religião como instrumento de defesa e ou perseguição de lideranças políticas, em que você irá, acompanhar conosco algumas vicissitudes que ocorreram na Inglaterra na Revolução Inglesa, ou nas revoluções inglesas, ainda conhecido como Revolução Puritana. Então, espero que você tenha gostado de nossa aula. Dê o seu like ou dislike, se inscreva no nosso canal, divulga para os seus amigos, colegas, e familiares nossas aulas, e até a próxima.